Olá, amigo! Olá, amiga da enfermagem, tudo bem? Aqui é a Caroline Maroto, eu sou enfermeira, especialista em cardiologia e estética. E hoje eu tenho visto muitas coisas no meu Facebook, no meu Instagram, o pessoal mandando e compartilhando via WhatsApp. Um estudo, né, que na realidade existem vários estudos, mas esse em questão falando sobre o suicídio na enfermagem. Pois é, a enfermagem está se matando. E aí, essa reportagem que estão me mandando é de um estudo específico da revista da Escola de Enfermagem da USP, onde eles fazem um levantamento epidemiológico do que está acontecendo com a enfermagem brasileira. E aí, eu pergunto, se no Brasil existem 3,5 milhões de profissionais da área da saúde, e o que corresponde 50% desse grupo é da enfermagem, o que será que está acontecendo, senhoras e senhores? O que está acontecendo com a enfermagem desse país? A enfermagem está se suicidando. E eu vou trazer algumas noções desse estudo. Eles dizem que me coloco nesse meio porque eu sou enfermeira, a enfermagem tem um risco aumentado de suicídio e que a maioria apresenta sintomas depressivos e que ninguém percebe, o que pode levar até a síndrome de burnout. Espero que seja assim que se fala, tá? Se não, galera, pode comentar aí embaixo. Então, se a depressão está diretamente ligada ao suicídio, o que é essa depressão que a gente não está conseguindo enxergar nos nossos pares? Pois é, galera. Segundo a OMS, a depressão é um estado de intenso sofrimento. Mas e aí? A gente acha que a depressão é só aquela pessoa que fica paralisada e estática? Não. A OMS também traz que depressão é responsável por 4,3% da carga global das doenças no mundo. Está entre as maiores causas de incapacidade, ou seja, nós estamos falando de pessoas que deixam de ser produtivas. E eu não estou falando de produtivas só economicamente, não. Estou falando de produtividade, de ser uma pessoa mais com perspectivas de futuro e melhores possibilidades de atender as demandas da própria vida. E, pasmem, as mulheres lideram esse ranking. Por que será? Será que é porque a gente pensa demais? Será que é porque a gente é estressada demais? Será que é porque a gente tem que dar conta de muitas coisas? Enfim, é só para refletir. A Organização Mundial de Saúde também traz um outro dado. Diz que em 2020, 1,5 milhão de suicídios terá cometido o mundo inteiro. Pois é, sabe o que isso significa? Uma morte a cada 20 segundos. Pensa bem, gente. Se isso não te choca, eu fico muito preocupada. Existem vários fatores que fazem a depressão acontecer, né? A gente sabe disso como profissional de saúde. Existem fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais, ambientais. E cada um desses, o mais importante é o indicador da qualidade de vida. E aí pergunto aos senhores e às senhoras que me acompanham agora. Galera, que nota que você dá para sua qualidade de vida? Responda bem, responda com convicção, responda com tranquilidade. Você realmente tem qualidade de vida? Pois é, o Brasil apresenta as maiores taxas de suicídio e de sintomas depressivos nesse caso. Cada ser humano brasileiro apresenta pelo menos um episódio depressivo durante a vida. O Brasil é o 4º país da América Latina com maior crescimento no número de suicídios, num estudo que fez uma retrospectiva de 2000 a 2012, e as mulheres lideram o ranking novamente. No mundo, o número de suicídios é maior que as mortes em conflitos mundiais. Olha que lindo! A gente decide se matar mais do que nas zonas de guerra. Isso indica um aumento de 60% nas taxas de morte nos últimos 50 anos.
E quais são os sintomas, querido colega da enfermagem? Você sabe quais são os sintomas? Pois é, eles são maiores entre os profissionais da saúde, como eu já falei, e está diretamente ligado ao estresse do ambiente de trabalho, ao processo de trabalho propriamente dito e à qualidade dessa vida laboral, que os brasileiros relatam que são péssimas as vidas laborais. E aí eu vou te falar. Vamos ver o que você pensa. Esses são os sintomas listados pela Organização Mundial de Saúde, ok? Então, lentidão nas atividades laborais. Você é uma pessoa ativa, de alta performance, produz ou é lenta nas suas atividades de trabalho? Desinteresse nas atividades de trabalho. Redução da energia. Uma pessoa apática. Dificuldade de se concentrar. Tem pensamento negativo recorrente. Sempre está pensando de um lado ruim da coisa. Perda da capacidade de planejar. Você se identifica com alguns desses sintomas? Os profissionais da enfermagem são o grupo mais propenso aos problemas de saúde mental. Existem vários estudos que falam sobre isso, não é uma exclusividade da USP. E por quê? Porque a gente lida diretamente com o sofrimento humano. A gente encara dor o tempo inteiro e mortes quase que diariamente. E é muito difícil, como ser humano, a gente identificar a nossa finitude, né? A gente tem um péssimo hábito de achar que seremos eternos e imortais. Então, quando a gente lida com o sofrimento humano nessa capacidade, com essa intensidade, a gente sofre. Por quê? Porque somos seres humanos. E também, claro, que a gente tem as difíceis condições de trabalho, a falta de reconhecimento profissional. E aí a depressão é uma das 3 doenças mais referidas pela enfermagem. Pois é, gestoras, queridas chefes. Como esperar um cuidado de qualidade de uma categoria que precisa ser cuidada? Você consegue reconhecer que pessoas estão adoecendo e que cada vez a gente está massacrando mais esses profissionais, exigindo mais? Como? Por quê? Com qual intuito? Não funciona mais assim. Não dá mais para ser assim. E aí a gente tem ambientes de trabalho cada vez mais insalubres, a gente tem condições precárias de trabalho, a gente tem cada vez mais conflitos internos, onde a gente não vê realmente uma inteligência emocional colocada ali para as pessoas terem condições plenas de resolver esses problemas, grandes exigências das instituições de saúde. E aí, o que acontece? Ainda tem as exigências de famílias, exigências dos pacientes e dos seus familiares, o que tudo vai maximizando esses riscos. E aí vem o cansaço, com o excesso de trabalho, a pessoa tem um afastamento da família, aí amplifica uma carência emocional, porque o suporte da família e o suporte do marido, da esposa, dos filhos vão sendo cada vez diminuídos, porque esses laços familiares estão comprometidos, porque eu não tenho tempo de participar nem do aniversário das pessoas que eu amo. E aí? Aí aumenta a irritabilidade dessas pessoas, aumenta as dificuldades nas relações dela entre os seus colegas de trabalho, as relações com a vida. E aí isso é sintoma comum, né? Pois é. E aí como que isso se reflete no cuidado diretamente? Eu tenho insegurança na execução de alguma atividade, principalmente relacionada às altas tecnologias que compõem a alta complexidade desse país, e a perda de interesse, a perda da vontade de me comprometer e de fazer o meu melhor. E aí? Com essa alta complexidade de cuidado, com toda essa demanda tecnológica, com todo esse aparato que eu preciso dar conta como indivíduo, eu ainda tenho que lidar com o risco de morte iminente dos meus pacientes, o que só aumenta o meu sofrimento psíquico e, é claro, o desejo de qualquer ser humano de fugir de uma situação dessa, né? Pois bem, a enfermagem permanece, continua na luta, continua indo para o seu trabalho porque precisa pagar suas contas, sustentar suas famílias. E qual é o resultado disso? Passividade. Profissionais que não criticam, não questionam, aceitam tudo como está, e o aumento de um pessimismo mortal.
Nada dá certo, nada vai mudar. Nunca funcionou. E detalhe, o número de pessoas que fazem esse tipo de relato são os mais jovens na enfermagem, os que já chegam com uma demanda péssima, porque a gente tem uma formação que já coloca isso. E aí, o que só aumenta a sobrecarga para um desgaste físico e emocional. E aí, meu colega da enfermagem, você se enquadra em alguma coisa que eu disse aqui? Se você apresenta alguns desses sintomas, converse e peça ajuda. Não é fraqueza pedir ajuda, na verdade é um ato muito nobre. Eu preciso de profissionais bem, porque só um profissional da enfermagem bem, proativo, equilibrado, com inteligência emocional, com positividade, consegue auxiliar no processo de cura e tratamento dessa população que já sofre tanto e que no momento de dor fica tão fragilizada. Então os profissionais da área da saúde precisam ser os mais fortes. E o da enfermagem precisa ser o mais forte de todos. Então, querido colega, querida colega, se você se encaixou em algum desses sintomas, que crie um alerta aí na sua cabeça para você refletir sobre como você está conduzindo a sua vida, porque eu acho que não há dinheiro no mundo que pague a nossa saúde. Então, se você gostou desse vídeo, curtiu esse conteúdo, dá um joinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo com o maior número de colegas da enfermagem que precisam ouvir sobre isso. Se inscreve no meu canal, toca o sininho, vamos propagar essa onda de positividade. O intuito desse canal é fazer com que a gente converse sobre coisas que na maioria das vezes a gente tem dificuldade de conversar. Então, um grande beijo e até o próximo.